que é a matemática? O matemático Keith Devlin, no seu livro O Gênio da Matemática, escreve que se você fizer essa pergunta para a primeira pessoa que encontrar na rua, é provável que ouça: matemática é o estudo dos números. Ou ainda, matemática é a ciência dos números. Keith Devlin esclarece que até cerca de 500 a.C., a matemática era realmente algo que tratava de números. A matemática do Antigo Egito, Babilônia e China consistia quase que inteiramente em aritmética. Era largamente utilitária e de uma variedade bem do tipo livro de receitas. Faça isso e aquilo com um número e você terá a resposta. Entre 500 a.C. e 300 d.C., a matemática se expandiu além do estudo de números. Os matemáticos da Antiga Grécia viam os números de uma perspectiva geométrica, como medidas de comprimento. Para os gregos, com sua ênfase em geometria, a matemática era números e forma. E foi com os gregos que a matemática passou de um conjunto de técnicas para se medir, contar e calcular para uma disciplina acadêmica que usava a lógica e demonstrações formais. Depois dos gregos, embora a matemática progredisse em diversas partes do mundo, sua natureza não mudou até meados do século XVII, quando Newton na Inglaterra e Leibniz na Alemanha inventaram independentemente o cálculo infinitesimal. Em essência, o cálculo infinitesimal é o estudo do movimento e da mudança. Antes dessa descoberta, os matemáticos ficavam bastante restritos às questões estáticas de contar, medir e descrever formas. As novas técnicas para lidar com o movimento e mudança permitiram que os matemáticos estudassem o movimento dos planetas e a queda dos corpos na Terra, o funcionamento das máquinas, o fluxo dos líquidos, a expansão dos gases, forças físicas tais como magnetismo e eletricidade, o voo, o crescimento das plantas e animais, a propagação das epidemias e a flutuação dos lucros. A matemática, então, tornou-se o estudo dos números, da forma, do movimento, da mudança e do espaço. A partir de 1750, à medida que os matemáticos procuravam entender o que estava por trás do enorme poder do cálculo infinitesimal, houve um interesse crescente na teoria matemática e não apenas em suas aplicações. Ao final do século XIX, a matemática havia se transformado no estudo dos números, da forma, do movimento, do espaço e das ferramentas matemáticas que são usadas nesse estudo. Foi esse o início da matemática moderna e que levou a uma explosão do conhecimento. E se em 1900 todo o conhecimento matemático cabia em 1000 livros, hoje em dia seriam necessários talvez mais que 100.000 livros para conter toda a matemática conhecida.